Saudações para todos e para todas. Estamos de volta agora em filosofia e a gente vai tratar de um filósofo bem importante, um daqueles com maior influência dentro da escola pré-socrática, que é o filósofo Heráclito, certo? Um filósofo que viveu ali na Grécia Antiga, né, também pela Pérsia ali por volta do ano 540 antes de Cristo, é considerado por muitos o principal filósofo pré-socrático. Ele é um jônico também, que nasceu na região da Jônia, e ele é um filósofo que vai influenciar em muitos campos, inclusive na filosofia moderna, é uma das influências do Hegel, por sua vez, é um filósofo muito influente no mundo contemporâneo, na atualidade, na política, na filosofia, nas ciências, né? Através da exploração da dialética. Então, esta é a pauta de hoje, pensando conceitualmente cosmos e logos, né? E explorando o Heráclito. Né? A gente ainda está naquele campo de filósofos físicos, filósofos naturalistas, certo? Só que a gente vai começar a ver uma evolução sobre o conceito, por exemplo, de princípio do mundo, né? Enquanto a gente tinha conceitos mais estáticos, como do ar e da água, com o Heráclito a gente já vai haver uma mudança para algo mais dinâmico, mais móvel, que vai ser o fogo. Então, gente, etimologicamente a palavra grega cosmos significa o mundo ordenado, o universo organizado, a sua estrutura universal, a totalidade das coisas que o compõem. Assim, a palavra cosmologia se refere à teoria científica que diz respeito ao universo e às suas leis que regem seu funcionamento e estabelecem uma ordem e harmonia. Né? A palavra nasce com filósofos naturalistas, né, que são aqueles que vieram antes do, do Sócrates, também chamados de filósofos físicos ou pré-socráticos, né, para os quais a origem do universo está vinculada não a divindades, isso é importante, porque há aí a superação, né, mitológica, a superação do mito, mas a um elemento natural, o que torna o próprio a própria natureza, né, é algo que vai ser cognoscível, né, ou seja, né, de cognição através do pensamento. Contrariamente a cosmos, temos a noção de caos, né, o caos do grego, de acordo com Hesíodo, poeta grego do século 8 a.C., caos é a primeira divindade. O nome caos está relacionado à ideia de vazio, de desordem primordial, né? De separação. Né? E aí reside até, gente, digamos assim, que a gente chama hoje de polêmica, né? Uma dicotomia entre a visão, né, do Hesíodo, que é um, pior, um poeta grego, né? De grande referência na antiguidade, né? Em relação ao Heráclito. Heráclito ele vai ter uma leitura sobre Hesíodo, vai ter muitos acordos, vai ter uma inspiração, mas vai ter um ponto que ele vai polemizar. É que o Hesíodo, trabalhando esse conceito de caos, vai dizer, né, ou vai pedir, né, pelo fim, vai pedir uma harmonização, né, as divindades, né, no sentido de haver uma ordem, no sentido de não haver o caos, né? No sentido de não haver essa guerra entre opostos. Quando o Heráclito ele vai pedir o oposto, ele vai sugerir o oposto, porque é, ele vai apontar, gente, né, que existe uma relação dialética na natureza, né, e que a evolução, né, ele vai trabalhar com o conceito de devir, né, é que possibilita essa evolução. Então, os opostos, né, a história da evolução
é uma história de opostos, uma história de guerra, de disputa entre esses opostos, né, que gera-se a crise, que gera-se o caos, mas é através daí que a humanidade evolui. Logos, etimologicamente, a palavra grega, vem da palavra grega logos, né? Significa razão, palavra, discurso racional, né? Pensamento sobre a realidade. Então, é uma quebra com aquela explicação fantasiosa e mítica. Em segundo lugar, logos é a razão de ser da realidade, princípio de ordem dos fenômenos. A terceira, em terceiro lugar, esse princípio de ordem que governa o universo, né, é uma divindade. Então tem aí uma dicotomia, né, entre divindade e racionalidade. Então vamos falar sobre o Heráclito. O Heráclito ele é chamado de Heráclito de Éfeso, né? Por aquilo que eu já tinha dito a vocês em outro momento, que durante muito tempo, até hoje isso acontece, é tradição você ligar o nome ao local de nascimento, tá? Por isso, Heráclito de Éfeso, tá? É, e ele vai trabalhar, como disse em relação à polêmica com o Hesíodo, o movimento dos contrários, né? Que a gente chama de dialética. E eu peguei aqui algumas passagens sobre a obra dele. São fragmentos, né? Fragmentos em que sentido? É que a obra dele não é, a gente não tem a obra do Heráclito em uma totalidade, mas em fragmentos, né? Isso por conta da história, por conta de situações históricas que eu já falei para vocês, né? Que em algum momento ali, boa parte do conhecimento ocidental, né, grego, ele foi destruído, né, por exemplo, por é, momentos de perturbação político-histórica, como a Europa medieval, por exemplo. E outro fato que atrapalhou um pouco esse conhecimento pré-socrático chegar a gente é que muitos pré-socráticos eles não tinham por tradição escrever, né? As lições eram dadas encaminhadas, né, com seus discípulos no dia a dia, em forma oral e não em forma escrita. Alguns fragmentos do Heráclito que vão trabalhar essa questão do movimento contrário. Os contrários se concordam e a bela harmonia nasce do que se difere. Tudo nasce da luta, né? Ou seja, existe uma luta, uma disputa entre esses contrários, né? E a harmonia, a evolução que temos nasce a partir dessa relação. Em nós é a mesma coisa a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, porque estas se transformam naquela e inversamente aquelas se transformam nestas. Relação, por exemplo, entre o dia e a noite, a vida e a morte, né? O Heráclito nasceu em 540 a.C., né? E viveu ali até 470 a.C. Nasceu em Éfeso, cidade jônica, é considerado mais importante pré-socrático. Conhece sua obra somente algumas passagens, né? Alguns fragmentos, né? Ele tem uma vida assim bem diferente do comum para a época, né? Ele era uma pessoa que tinha posses por uma questão familiar, né? E isso é um ponto comum entre filósofos da época, né? Volta a lembrar as primeiras aulas de filosofia, que a gente fala sobre a questão do ócio, né? Que é o tempo livre para pensar. Infelizmente, isso só era possível para aquelas pessoas que tinham posses, né? Que detinham algum poder e, além de ter posses, ter poder, né? Se dedicavam a refletir, a pensar, a desenvolver a filosofia. Nem todos faziam isso, é verdade, né? Só uma pequena parte, certo? Ele vivia no início uma vida política até ativa, mas aí, em certo ponto, ele vai ter uma vida que é um pouco, como eu falei, diferente do normal para a época, porque ele vai abdicar em muito da sua vida política para ter momentos solitários, de reflexão, de isolamento, né? Até o momento que ele vai viver, né, em uma montanha ali na Grécia, vai ficar completamente isolado. Fala-se que, enfim, de sua vida, o Heráclito, ele estava isolado em uma cabana nas montanhas e por muito tempo se alimentava só de água e de frutas, né? Então ele se tornou uma pessoa
bem introvertido, apesar do grande conhecimento que ele desenvolveu, certo? O Logos transmite-nos, perdão, né, o sentido. Cabe a nós decifrá-lo na medida de nossas possibilidades e forças. Aí um fragmento, né, do Heráclito. Mais um. A luta e a harmonia dos contrários. Para Heráclito, a natureza e a vida dos contrários nela, perdão, para Heráclito, né, a natureza é a vida dos contrários, né? Então é o que a gente chama de relação dialética, certo? As diferenças se harmonizam, como eu falei. A vida, né, é luta, por isso a identidade passa, né, por ela e a diferença se encontra na identidade. Alguns fragmentos. A estrada que sobe e que desce são uma mesma. Em nós é a mesma coisa a vida e a morte, a vigília, o sono, a juventude, a velhice, porque estas se transformam naquelas e inversamente aquelas se transformam nestas. E a gente tinha visto anteriormente isso. Tá? E através dessa relação dialética, né, de transformação, é que surge o conceito de eterno, de devir, do Heráclito. Né? É importante entender que o conceito de eternidade de Heráclito, né, se distingue daquele conceito de senso comum, porque no senso comum, o que é algo eterno, né? É aquilo que é imutável, né? E vai viver para sempre, tá? Ao ver do Heráclito, né, o devir ele é eterno, mas o que é o devir? É a transformação. Então vejam, o eterno em si não é o objeto ser, né? O que é eterno mesmo é o devir, é a mudança, é a transformação. Né? Heráclito foi o primeiro filósofo que se dedicou a refletir detalhadamente sobre o devir. Ele concluiu que o devir é a única realidade porque todas as coisas se transformam. Né? Imagina um mundo que não houvesse a transformação. Imagina um mundo sem reações químicas. Imagina um mundo em que a água não mudasse de estado, em que nós não envelhecêssemos, né? Seria um mundo totalmente sem sentido do mundo que a gente concebe hoje. Os seres jamais são eternos, né? Nunca permanecem idênticos, sempre se transformam. Então, sempre nesse fenômeno que eu devi, então eu devi, que é eterno e não o ser. Por isso, uma pessoa nunca entra duas vezes no mesmo rio. Né? Lembra que eu falei para vocês, né? Aquela sentença que eu comentei em sala, né? É possível entrar duas vezes no mesmo rio? Não, porque quando houver, né, esse segundo momento, o rio já não vai ser o mesmo, porque suas águas vão ter já sido transpassadas, tá? E você também não será o mesmo. Aliás, né, eu não sou o mesmo daquele que começou essa videoaula, tampouco você, né? E sabe aquilo que eu falei há pouco tempo, que eu não sou aquilo que eu era, agora também eu já não sou esse segundo eu, já sou uma outra coisa. Então vejam, nós somos seres em constante transformação. Sabe aquela canção clássica da música popular brasileira, do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Em síntese é isso, né? Nós somos seres em constante transformação. O que pode ser elucidado por essas imagens aqui, onde eu tenho uma pessoa, né, no caso um homem, e aí a comparação, né, de perfil vai mostrar, esses vários eus que ocorrem, né, durante a nossa vida. Tá? Ou aqui nessa outra, né, esse outro desenho que também, né, transmite essa ideia do ciclo de vida, né, da vida de uma pessoa. E aqui uma ampulheta no final, né, que é o símbolo do tempo, né, como as pessoas elas são, mas também não são a, a, a mesma, né? O dominismo da juventude não é o dominismo de hoje, tampouco alguns segundos atrás, como eu falei para vocês. Tudo muda. Sua filosofia é perpassada pela ideia do dever eterno, realidade natural, se constrói pelo movimento, tudo flui, o conceito de Fanta Rei. Tá? Nada permanece o mesmo.
Assim, o devir é a metamorfose, né, permanente das substâncias que se corrompem e se transformam, ou seja, tudo que se transforma sofre devir. Né? No devir encontramos a síntese da afirmação e negação, e aí está aquela história de dialética que vai ser explorada depois pelo Hegel. Né? Olha só, não se pode tomar banho duas vezes no mesmo rio. Não é possível tocar duas vezes uma substância morta no mesmo estado, porque se recompõe e se reconstitui de novo através da rapidez da mudança. Tá? Isso aqui é a comédia da vida privada. Né? É, deixei aqui meu alimento aqui no micro-ondas no forno, né? No nosso escritóriozinho e estava queimando. Desculpem, mas vamos lá. Né? Corta, volta. Então, gente, olha só, é aqui no campo do dever que a luta, né, dos contrários acontece e nos possibilita conhecer algo. A verdade se encontra no dever. Fragmento 41. A sabedoria consiste apenas numa coisa: conhecer o pensamento que tudo governa através de todas as coisas. Tá? Certo? Faltou um azinho aqui, certo? Resta-nos a impossibilidade de conhecer o pensamento. A mansão dos homens não abriga o conhecimento, né? Possui, possui a do Deus. Um fato importante é que o Heráclito, ele sofreu muita crítica, inclusive da sua classe social, que é a aristocracia, sobretudo, porque ele tinha uma conduta de não se apegar a bens materiais. Então, isso acaba sendo reproduzido em algumas passagens como essa que a gente acabou de ver, né? O fogo e a dialética. Bem, como eu falei para vocês, o princípio das coisas, segundo o Heráclito, é o fogo, né? Então, enquanto o Tales de Mileto fazia uso da água, né? O Anaximandro vai falar da apeiron, que talvez seja o conceito mais próximo, né, daquilo que Heráclito defendeu. O Anaximenes vai apontar o ar, né? Mas aí o Heráclito ele vai ter um conceito que é muito mais fluido, tá? Por isso que eu falei de Anaximandro, né? Anaximandro, tá? Porque o conceito de fogo, mas é um conceito que é metafísico, gente, né? Ele surge de uma metáfora, né? Também. Porque quando o Heráclito lhe fala em fogo, ele não fala do fogo no sentido, por exemplo, da água ou do ar, né? Que se tinha concepção antes, né? Como a origem de todas as coisas. Mas através da questão da transformação, tá? Essa transformação, ele vai falar de sistema baixo e sistema alto, daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre ele. Mas vamos pegar outro fragmento dele aqui, que diz o seguinte: este mundo, que é o mesmo para todos, não foi criado por qualquer dos deuses ou dos homens, mas foi sempre e é, né? E será, né? É e será fogo eternamente vivo que ordenamente se acende e regularmente se extingue. Então, assim, é importante frisar que na concepção do Heráclito, na defesa dele, o fogo é muito mais uma metáfora, mais uma questão metafísica de significar a transformação, de vir. Porque, pensem o seguinte, o fogo, ele é um símbolo de transformação e é um símbolo de renascimento, né? Lembra lá aquela história da ave fênix que renasce do fogo, das cinzas, né? Em que sentido? No sentido de que o fogo, ele transforma a matéria, né? Ele transforma a madeira em cinzas, né? Ele transforma, né, a água dos materiais, né, em, transforma a água dos materiais em vapor, né? Quando a água ela é levada a uma temperatura mais superior, né? Ela sai do estado líquido para o estado gasoso, não, transforma a matéria. Então, o fogo
para Heráclito é o princípio nesse sentido, no sentido de significar a transformação, certo? Então, é na verdade um fluxo, né? Algo fluido e não algo mais estático como a gente via ali nos outros filósofos. Óbvio, eles tiveram acertos muito importantes, né? Alergia aqui. É muito importante, certo? Em que sentido? No sentido de que, olha só como Tales são importantes. Hoje a gente tem uma análise do ciclo da água e quando você estuda Tales, você vê, né, um- a metodologia, a realização, né, partir dali, tá? E o que falar sobre a relação de átomo e ar, né? E aí a gente pega Maximiliano e Maximendes e pode trabalhar essa ideia. Então tiveram acertos importantes. Só que eram conceitos considerados estáticos, né? Em conformidade com a leitura de Hegel, lembrar, Hegel ele é, né, um filósofo já do mundo moderno, né? Do mundo contemporâneo. Heráclito é o pai da dialética, ou seja, essa análise dos contrários, né? Na qual o fundamento da realidade está na afirmação e na aceitação da luta dos contrários, como falei para vocês. Na afirmação de que a contradição entre os seres é o motor do mundo, é o que move, né, o mundo. Né? Algo um pouco mais do que aquele jargão de que os opostos se atraem, não é só isso. É que dessa questão, né, de opostos, né, que convivem, a gente tem que se chama de crise, né, de tensão. E é a partir dessa tensão, dessa crise, né, que se evolui, que se cresce, né, nesse sentido, certo? O fluxo do Heráclito, ele pode ser sintetizado aqui nesse modelo, né? Olha só, a gente tem ali o Tales e o Anaximenes, que defendiam, né, que todas é, as coisas por uma essência imutável, né? Já o nosso amigo Heráclito, todas as coisas estão constante, né, estado de fluxo. E ele vai falar de sistema alto, sistema baixo, o caminho para baixo, o caminho, né, para cima. Qual é o caminho de transformação para baixo? Você tem um fogo, né, que cria, né, pode transformar a água, que por sua vez a terra, que por sua vez nascem todas as outras substâncias, né? Por exemplo, quando você tem a madeira, né, você coloca no fogo, ali a água é evaporada, né? Também surge a terra, né? Quem trabalha com agricultura sabe muito disso, né? Que muito, apesar do que se pensa, né? Uma matéria orgânica passa pelo processo do fogo, ela é um ótimo fertilizante, quer dizer, em muitos casos é um ótimo fertilizante, não em todos, é verdade, né? E, em geral, né, tudo que sobra essa combustão vai se transformar em solo, né? Na biologia, por exemplo, vocês devem estudar, né, na química, na biologia, o processo de compostagem dos alimentos. O que é a compostagem dos alimentos? É que os alimentos, eles passam depois, né, do ciclo de vida deles, eles passam por um processo de putrefação, onde há uma carga energética que leva a um superaquecimento, e dali você tem a transformação de matéria orgânica em substrato, o popular solo, né? E a partir daí, né, a partir do fogo, da água e da terra, a gente tem as outras substâncias. Mas ele também fala em um circuito oposto, né? O caminho para cima, ou seja, de baixo para cima, da terra para a água, da água para o vapor e do vapor para o fogo, segundo a sua concepção, né? Então, é uma concepção mas muito mais dinâmica do que aquela que a gente havia encontrado em outros filósofos, certo? Até então. E para falar um pouco dessa questão de crise, né, que está subentendida nos opostos, eu trouxe um texto aqui, de um autor que é o Meyer, né? Inclusive o livro dele a gente utiliza bastante nas nossas aulas, né? E olha só o texto dele. Considerando a etimologia, a palavra crise do grego kinein, separar, ajuizar, decidir, significa passar pelo crivo
pelo peneiro, né? Pela peneira, perdão, né? Peneira, né? Ou seja, viver a crise é viver a oportunidade, é se ressignificar, se avaliar e corrigir metas e destinos, né? Assim, a crise é grande oportunidade que a gente tem, que a vida até nos oferece, né, da gente evoluir. Essa realidade de superação e busca de melhores configurações para a qual a crise pode nos estimular, aplica-se e verifica-se em todos os campos. Daí as conhecidas expressões: crise existencial, crise de identidade, crise amorosa, crise de valores, né? Crise econômica, crise financeira. Então, crise é uma palavra sempre em moda, né? Tem um jargão que se diz, né? Muita gente, né, inspira crise e inspira, né, tragédias, né? Mas é porque nós, enquanto seres humanos, temos crises, né, cotidianas, tá? Essa questão da decisão, né? Nem todo mundo, inclusive, lidar tão bem com isso, né? Temos, por exemplo, problemas, né, de relacionados à depressão, relacionados à questão da angústia, relacionados, né, a, a, a essa questão de lidar com as crises, porque apesar de ser algo inerente ao ser humano, né, a ansiedade que se causa, né, diante de algumas dessas situações gera a muitos males, né? E é preciso a gente aprender a conviver com isso, é preciso aprender a viver, né, a viver uma morte necessária, né, em nome de uma vida possível. Essa morte, né, é no sentido de renascimento, ressignificação, né, gente? No livro tem um filme bom sobre isso, né, que é um filme espanhol chamado Abre os Olhos, 1997, com Penélope Cruz, né? E de tão bom, houve uma releitura, o filme é espanhol, mas houve uma releitura de Hollywood, e vocês podem achar como Vanilla Sky. Sugiro esse filme, né? Óbvio, vou sugerir o original, que é o melhor, né? Inclusive, o espanhol, né? Abre os olhos, certo? Mas quem não achar, procura por Vanilla Sky, é um filme muito bom também, né? Um dos principais atuações, desculpa a palavra, atuações, né? Do Tom Cruise, né? É, e tem a Penélope Cruz também, né? Tem um elenco recheado e que trabalha sobre essa questão de crises, nossas crises e nossa necessidade de ressignificação, né? De recriação. E quando isso não acontece, quando a gente tenta bloquear esse caminho natural, né, que é inerente ao ser humano, isso causa um caos maior do que a própria crise. Aí eu não vou dar, né, spoiler de filme, vocês vão ter que ver, mas é um filme inspirador, né? Muito bom. Um dos melhores filmes do Tom Cruise, por exemplo, certo? Então, gente, é preciso aprender a viver uma morte, né, necessária em nome de vida possível, né? Como a fala da personagem da Penélope Cruz, né? A cada minuto a gente pode recriar o mundo, pode recriar a vida, né? Vejam o conceito de devir, né, que existe aí, de transformação. Tá? Exemplificando, se tem um projeto em minha mente, né, e almejo muito alcançá-lo, eu preciso estabelecer limites, um plano, né, mudanças que me permitem chegar até ali. Né? Nessa revisão de vida, né, que é importante, né, infelizmente a morte é um dos maiores tabus do ser humano e é muito difícil de ser tematizada, né? É delicada mesmo, tá? Não estou dizendo que não seja delicado, né? Mas alguns campos da filosofia, né, como aqui tem, né, implícito na questão do Heráclito, mas quando a gente vai para o existencialismo, né, que é algo que vocês vão estudar no terceiro ano, né, a gente vê essa discussão sobre a necessidade da terminização da morte, no sentido que a morte possibilita uma revisão da vida,
né, uma revisita, tá? Uma retrospectiva. E isso é algo que possibilita a luz, o conhecimento, certo? Óbvio que a gente não precisa esperar a morte para isso. Por isso a gente fala em tematizar, né? Em pensar, né? Tematizar, refletir sobre a morte e não a morte em si, certo? Infelizmente, muitos não sentem a crise, né, em sua vida, né? Não se permitem a crise. Viver a crise é aceitar o desafio de, em cada circunstância, decidir o melhor e de melhor maneira possível. E com isso aprender, tá? É, em vista de um projeto maior de vida. Por isso, é correto afirmar que a crise revela a possibilidade de autenticidade de vida, tá? Uma vez que se sinaliza, né, para consciências despertas, né? Aquela coisa, a gente com crise a gente reflete, a gente pode até melhorar com os erros. Né? Tem uma música do um cantor que até, né, é muito famoso, né? O parceiro dele nem tanto, né? Mas tem uma letra aqui, né? Que diz o seguinte: uma passagem, uma pedra no caminho você pode retirar, uma flor com espinhos você pode se arranhar. Deixa eu só tirar esse R aqui, foi um errozinho, tá? É preciso saber viver, né? Essa é uma canção escrita pelo Erasmo Carlos e o Roberto Carlos, né? Muito famosa, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Que acaba reproduzindo essa ideia, né? Desse texto, né? Que é o seguinte, né? É preciso saber viver no sentido de é preciso saber conviver com a crise, com as dificuldades, né, gente? A gente refletir e se reinventar, né? Aquele jargão. Com crise se cresce, né? É uma possibilidade. Nem sempre, mas é uma possibilidade. Tem tantos problemas que nós vemos aí de âmbito particular, né? De âmbito político, porque tudo que é mais de uma pessoa já torna-se político, né? E eu acho que a gente pode melhorar, né? Refletindo sobre o nosso papel de cidadão, refletindo sobre nosso papel moral, nosso papel ético e evoluir, ok? Encerramos por aqui. Qualquer dúvida estarei nas redes aí, YouTube, WhatsApp e também, né, no nosso amigo, na nossa amiga plataforma. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Saúde que interessa, o resto não tem pressa.